Olá e seja muito bem-vindo aqui à família do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar nessa caminhada rumo à sua aprovação aí para a sua prova de concurso público. Então vamos lá, hoje o assunto é matemática e hoje a gente vai trabalhar em dois aspectos. No primeiro deles, que é essa primeira parte da aula, a gente vai falar sobre os números inteiros e também trabalhar um pouco sobre a questão dos múltiplos e também dos divisores. Então a gente vai ver essas vertentes tudo na primeira parte da aula. Na segunda parte, aí a gente vai trabalhar nos aprofundando ali em alguns desses setores e eu vou mostrar algumas dicas para aqueles que têm mais dificuldades nesse tipo de assunto, tá bom? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Antes de iniciar, por gentileza, não esqueça aí de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Conquiste Seus Sonhos. Então vamos dar início aqui na nossa aula. Primeira coisa que a sua prova ela vem perguntar é a definição de números inteiros. E você precisa saber isso. Só que eu não consigo te explicar o que são números inteiros sem te explicar dois conceitos antes. Por quê, Heitor? Porque a compreensão do que é um número inteiro, você precisa saber dessas duas bases, tá bom? Então a gente vai dar dois passinhos para trás, vou te explicar e depois você vai entrar literalmente no assunto aí, que é o do seu edital. Então vem comigo. Primeira coisa, é bem teórica esse primeiro slide, mas é mesmo assim, tá? Você tem que entender o que são números naturais. Primeira coisa, eu vou falar de três definições diferentes nesse primeiro momento, então não misture uma com a outra, tá? Tente separar aí certinho no seu caderno, anota. Primeira coisa, os números naturais, eles podem ser representados pela letra N. Então, se vier falando, olha, os números representados pela letra N, ou então os números naturais é a mesma coisa, tá? Então, esse N, ele é padrão? É, padrão. Então, fica descansado que eles não vão escolher outra letra. Bacana? Então, qual é a definição de números naturais? É qualquer número, presta atenção que essa definição teórica cai, tá? Que nós utilizamos para contar, que pode ser do zero até o infinito. Então, como é que sua prova pode brincar? Bom, pode perguntar aqui, ó. Nos números naturais, nós utilizamos para contar? Você vai colocar como certo. Segundo ponto, pode ser o zero? Pode, o zero pertence aos números naturais. Então, velha questão de pegadinha de prova. Olha, os números naturais são todos aqueles que podem contar, com exceção do zero. Opa, alternativa errada, tá bom? Porque o zero também faz parte dos números naturais. Até aqui, tá compreendendo? Beleza, continua. Terceiro ponto que você tem que entender dos números naturais, o tamanho que ele é. Ou seja, eu disse que é qualquer desses números. Existe uma limitação para os números naturais? O 5, o 10, o 50, 1 milhão, 50 milhões, 1 trilhão, não importa a quantidade, ele é até o infinito, tá? Então não tem um limite máximo. Heitor, já entendi essa parte. Por fim, ainda tenho que te falar mais uma coisa: a representação dele. Então você vai colocar ali os números, por exemplo, ele vai te dar uma sequência e vai te perguntar quais são, se eles estão ali, se eles são números naturais. Então ele pode tirar, por exemplo, que nem esse exemplo que eu tenho aqui no slide: 0, 1, 2, 3. Como ele é até um infinito, a gente costuma colocar os 3 pontos. Você já aprendeu na aula de língua portuguesa que as reticências quer dizer que vai até o infinito. Mas caso você não tenha visto, a gente recapitula aqui na aula de matemática. Então esses 3 pontinhos quer dizer que ele continua. Só que se você escrever até o infinito, você nunca vai parar de escrever, não é verdade? Então a gente põe simplesmente este símbolo. Entendeu? Então, tudo aqui nessas duas linhas é tudo isso aqui que eu te expliquei. Então, sua prova vai vir perguntando várias coisas aqui, tá? Bom, se você entendeu esse primeiro conceito, vamos então para o segundo, que são os números negativos. Talvez esse seja até mais fácil, porque a gente já usa em algumas circunstâncias do nosso cotidiano. Bom, número negativo você sabe, né? Tem aquele tracinho de menos, né, que a gente usa na matemática, na subtração, antes desses números. Então, por definição, o que ele é? São números que nós vamos representar que estão
abaixo do zero, ou numa escala que a gente padronizou por convenção mesmo, convenção humana, que está abaixo desse zero, tá bom? Então, nós utilizamos em vários exemplos. Por exemplo, se eu quero falar de uma temperatura negativa, o que significa isso na prática? Significa que é uma temperatura abaixo de zero. Então, menos 5, menos 10, menos 15 graus é sempre abaixo de zero, todas elas. Segundo ponto que você tem que entender, eu tenho que colocar o símbolo menos antes. Por que no símbolo negativo você não colocar o menos? Significa que ele é positivo, tá? A ausência de um símbolo antes do número, ele é positivo. Se eu coloco só o número 5, eu coloco mais 5? Não, para representar o 5, eu simplesmente coloco o 5, 5 positivo, mas para o negativo é obrigatório o símbolo. Então, esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, quanto maior o número, maior a sua representação, a sua quantidade. Quanto mais perto do zero, estou falando só de números negativos, tá? Mais perto do zero é menor. Então, qual que é o número maior nesse caso? Menos 1 ou menos 10, por exemplo? O menos 10. Mesmo ele estando mais distante do zero, quer dizer que ele é maior do que menos 1, por exemplo, tá? Quanto mais próximo do zero, menor o número. Ok? Eu tenho que falar isso porque, né, não sei qual que é, se você já teve uma base ou não, mas eu tenho que te explicar. Exemplos que a sua prova está perguntando. Temperatura. Então ele pode simplesmente colocar ali 2, 3 temperaturas e falar qual é, ou que está mais próximo do zero, ou aquela que é maior. Beleza? Pode falar de saldos bancários, e aqui, né, não sei se como é que é o seu saldo bancário, se ele é positivo ou negativo. Agora fala para mim uma coisa. Quem tem mais dinheiro? Aquele que tem R$ 200 positivos ou menos R$ 200? Aquele que tem 200 positivos, ok? O que significa isso? Que você tem R$ 200 na conta. Agora, se você tem menos 200, quer dizer que você nem tinha dinheiro e já usou R$ 200 que era do banco, tá bom? Então você já está devendo R$ 200 para o banco, na verdade é mais, né? Que tem cheque especial, aquela coisa toda, mas fica por aqui, tá? Bom, se você acompanha, por exemplo, esporte, futebol, né, alguma coisa aí que você costume visualizar. Às vezes, por exemplo, aparece lá saldo de gols, não é? O que significa lá? Saldo de gols, menos 10. Significa que se eu somar os gols marcados e os gols sofridos, no final das contas, tomei 10 gols a mais do que aqueles que eu marquei. Ok? Então, o saldo negativo ele trabalha dessa forma, sempre em comparação. Então, e por fim, hein? Ainda tem que falar uma coisa. Você sempre tem que representar aquilo que ele está dizendo. Então não adianta falar só menos 6. Eu tenho que falar sobre o que eu estou falando. Então é menos 6 graus Celsius, por exemplo. Então eu coloquei aqui o símbolo de temperatura. Por quê? Porque o símbolo vai me indicar sobre o que eu estou falando. Só coloco menos RS cifrão 250. Significa o quê? Que eu estou devendo R$ 250. Só coloco menos 5 GS num contexto sobre futebol. Significa que aquele time tem menos 5 saldos de gols, gols sofridos no caso. Tá bom? Então tudo isso é neste campo de números negativos. Legal? Pessoal, essas duas definições de números naturais e números negativos, você tem que entender, tem que saber. Por quê? Porque ela é a base para aquilo que a gente vai entrar agora. A sua prova, pessoal, na verdade, ela pergunta o que são os números inteiros. Então, agora a gente entra nesse universo. Então, o que são os números inteiros? Nada mais são do que a soma de dois grupos. Quais deles? Você acabou de ver, os números naturais e os números negativos. Então, o que é um número inteiro? A soma dos dois, natural e negativo. Lembra? Natural, tudo aquilo que a gente usa para contar do zero ao infinito, e os negativos, tudo aquilo que está menor ali do que o zero, tá bom? Então, todos eles. Então, se eu falar para você, menos 2, ele é um número inteiro? Mas está abaixo de zero, não tem problema. Lembra, os números negativos também pertencem aos números inteiros, tá bom? Se eu falar para você o zero, ele é um número inteiro? Por quê? Porque o zero é um número natural. Lembra que o zero pertence aos números naturais? Ou seja, também é um número inteiro.
Deu para perceber? Se eu falo para você o 5 é um número inteiro? É um número positivo que eu uso para contar, portanto, tranquilo, é um número natural. Se é um número natural, certamente será um número inteiro. Legal, pessoal? Portanto, todo número natural ou negativo sempre será um número inteiro, tá bom? Ok? Mas há números inteiros que podem ser apenas negativos ou podem ser apenas naturais, né? Só não vamos esquecer dessa brincadeira também. Lembra, número inteiro é a soma dos naturais mais dos negativos. O menos 10, ele é um número negativo, né? Mas ele não é um número natural. Então, cuidado, hein? Cuidado com isso, mas deu para perceber. Ah, mais um detalhe. A sua prova pode aparecer também como os números representados pela matemática universal pela letra Z. Então, por quê? Porque é um padrão universal, tá bom? Então, números inteiros também podem ser representados pela matemática no mundo pela letra Z. Eles não chegam nesse nível na sua prova, mas vai que bem na sua vez eles chegam. Então, olha, decora só mais uma letrinha e tá tudo certo. Pessoal, agora eu quero trabalhar com você na parte da soma e da subtração, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre esses dois conceitos, não só no campo teórico, quanto na questão prática também, tá? Inclusive como é que a gente faz, como é que a gente monta e tudo aquilo que a gente tiver que conversar. Então, primeiro, como que a gente vai fazer uma conta aí de soma se a gente tiver que escrever ali numa folha? Ou pode aparecer simplesmente da sua prova. É que nem eu coloco aqui na primeira linha, tá? A soma, pessoal, nada mais é do que uma adição. Eu tenho determinada quantidade de algum produto. Eu vou adicionar, somar mais alguma coisa, eu simplesmente acrescento. E essa adição, esta soma, é o símbolo de mais, tá? Então, a representação que nós vamos utilizar é simplesmente este símbolo aqui, tá bom? Este símbolo aqui de mais. Vá acompanhando enquanto eu tô falando, tá? Então, é este símbolo também. Heitor, se eu quiser fazer uma conta em pé, tá? Certinho, como é que a gente vai fazer? Geralmente, por padrão, nós colocamos aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, tá bom? Mas é um padrão, tá? Isso não vai influenciar em absolutamente nada. A gente só coloca o mais aqui simplesmente para você não esquecer e sem querer fazer outra conta. Porque às vezes a gente está no automático, pessoal, ainda mais na hora da prova com nervosismo, a gente acaba fazendo isso, tá bom? Então, por padrão, a gente coloca do lado esquerdo. Heitor, e como a gente vai escrever ali na horizontal? Simplesmente você vai colocar o primeiro número que ele te dá, legal? Depois o símbolo de mais, de soma, de adição e depois o segundo número, legal? E depois o sinal de igual. É assim que a gente faz, é assim que você tem que fazer, tá bom? Heitor, leia para mim. Eu vou ler, porque a sua prova ela pode vir num texto escrito, dissertando sobre isso, você tem que fazer esse tipo de coisa. Então, como é que vai ser? 30 mais 90 igual a 120. Este símbolo é o símbolo do igual. O que ele significa na matemática? Que tudo que está do seu lado esquerdo, tudo, se tivesse mais coisa, era mais coisa, é igual a tudo que está no lado direito. Olha, 30 mais 90, 120. 120 é igual a 120, tá vendo? Tudo que está do lado esquerdo é igual do que está do lado direito, ok? Isso é a primeira noção que você tem que ter básica da soma, da adição. Legal, Heitor, já entendi. Segundo ponto, se eu falar para você 9 mais 14, você vai fazer uma soma e vai ver que vai dar 23, correto? Agora, presta atenção. E se eu viro para você e falo 14 mais 9? Heitor, tem diferença dessa primeira conta com essa segunda conta? Não. Presta muito bem atenção. Na soma, e essa definição cai, hein? Olha, presta atenção. Na soma, a ordem ela não importa. Então, tanto faz eu falar 9 mais 14 ou mais 14 mais 9. Pô, Heitor, não importa? Não, na soma a ordem não importa, mas cuidado, é na soma, tá? Você vai ver que em outras circunstâncias
a ordem ela vai importar. E essa definição é muito relevante, tá? Para o nosso entendimento. Outra questão. Eu posso ter duas quantidades somando? Posso. Eu posso somar 3? Mas imagina, fui na feira, comprei 2 limões, 4 bananas e 5 mexericas. E depois comprei, sei lá, 2 goiabas, mas eu vou somando quantas eu quiser. Não importa a quantidade de elementos que eu estiver somando, tá bom? Então a quantidade também não importa. Heitor, mais uma pergunta. Eu posso somar elementos com unidades diferentes? Como assim, Heitor? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha 10 laranjas, vou somar com 6 goiabas, que eu vou somar com 32 abacates, quero ver levar para casa isso tudo, e mais 347 abacaxis. Vai precisar de um caminhão. Heitor, tem coisa que tem 2 unidades, tem coisa que só tem uma, tem fruta aí que tem 3 unidades. Tem problema? Negativo, pessoal, não há problema nenhum. Então, a quantidade de algarismos que a gente tiver somando em cada uma das nossas unidades não interfere em absolutamente nada. Claro, eu tenho que simplesmente somar de maneira correta, tá bom? Esse é o segundo elemento que você tem que saber da soma, tudo isso que eu falei. Agora, um terceiro ponto. Heitor, como é que eu faço a soma em pé? Eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras e depois eu vou explicar, mas de maneira bem direta eu quero que você entenda. Como a ordem não importa, qual que é a minha sugestão? Aqueles que têm mais números, a gente já joga em cima, tá bom? E aqui, ó, pessoal, a gente vai alinhar todos os outros da maior quantidade para menor, de cima para baixo, tá bom? Então, essa aqui tinha 3 eu coloquei em cima, essa aqui tinha 2 coloquei embaixo, essa aqui tinha 1 eu coloquei mais embaixo. Depois, o que você tem que fazer em segundo momento? Alinhar tudo pelo lado direito, tá? Então, sempre tem, ó, tudo aqui, ó, nesta casinha. Depois, tudo aqui nesta casinha e aqui também, tá bom? Tudo alinhado pelo lado direito. Depois, eu coloco sempre o mais, que é o símbolo, né, para não esquecer que eu estou somando, e essa linha. Essa linha, pessoal, é a mesma coisa que o símbolo do igual, tá? Significa igual. Então, como é que a gente lê essa conta que está em pé? Vamos lá? 800 mais 72 mais 6 igual a 884. Agora, como que a gente soma? Por fim, sempre olhando as colunas, da direita para a esquerda. Então, você nunca começa da esquerda para a direita, é sempre da direita para a esquerda que a gente começa a somar. Então, a primeira delas é essas da direita. 0 mais 8, 8. 8 mais 6 deu 14. Deu 14, só que você só coloca o número da direita, por isso que só tem o 4. Heitor, e esse 1? Eu vou desaparecer com ele? Não, você vai colocar pequenininho aqui. E depois você continua somando normalmente, tá bom? 1 mais 0, 1. 1 mais 7, 8. 8 aqui. Heitor, e aqui? Como não tem nada, é como se fosse 0, tá bom? Não precisa pôr o 0, é só para você entender, tá bom? Porque se você somar com 0, não tem relevância. Então, coloco 8. Heitor, e agora? Agora continua normalmente. 8 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. 8. Coloco o 8 aqui. No total, 884. Beleza, pessoal? Viu? É assim, isso tudo é muito relevante aí para a sua soma. Além disso, agora eu quero entrar no campo da subtração. Olha só, subtração é quando você vai retirar algum objeto, algum elemento e vai ver quanto que ficou depois. Simplesmente você tem ali 5 laranjas no seu cesto, legal? E de repente você comeu 2 delas, você estava com fome. Alguém vai te perguntar quantas que tinham, você vai dar a resposta, 3, tá bom? E aqui é como a gente vai ler, né? Então, olha, 5 menos 2 igual a 3. É assim que a gente lê, tá? Lembra, subtração é representada por este símbolo, por esse traço. Legal?
Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e aqui é diferente em dois aspectos da soma, hein? Olha como o campo teórico a gente tem que saber. Se eu falo para você 5 menos 2 é a mesma coisa que 2 menos 5, pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Você tem R$ 5 na sua conta, comeu uma coxinha de 2. Comeu uma coxinha de R$ 2. Quanto você ainda tem na conta? R$ 3. Ainda dava para comer mais uma coxinha e meia, né? Agora, vamos supor que você foi num lugar mais chique. E só que você só tem R$ 2 na conta. Só R$ 2. E a coxinha custa 5. O que vai acontecer? Quando você olhar o saldo da sua conta, você vai estar devendo. Você vai estar devendo -3, tá bom? Por quê? Porque esse menos, pessoal, ele está ligado aqui ao número, né? Aquilo que a gente vai retirar do nosso elemento inicial, tá bom? Simplesmente, se você tiver dificuldade, você pode até fazer com os dedos. Olha, tenho 5, vou tirar 2, fiquei com 3, tá? Eu tenho 2, vou retirar 5, fiquei com -3, tá? Então você consegue fazer isso. Segundo ponto desse segundo aspecto que eu quero falar com vocês, a questão dos números negativos. Olha, como é uma subtração, a gente pode ter no nosso resultado, ou seja, aquilo que está à nossa direita da equação, um número negativo. Não tem problema nenhum, tá? Então, perguntas de prova que vem. A ordem importa na subtração? Pô, se importa, porque se eu inverto, o meu resultado é completamente diferente, né? Porque pode mudar, inclusive, o meu símbolo ali no final. Segunda pergunta. Na subtração, eu posso ter um número negativo? Claro que pode. Pensa no saldo bancário, tá bom? Você tem R$ 200 na conta, a conta custa 500. Você vai dever 300. Não tem história, não tem conversa, tá? Não tem problema. Próxima pergunta de prova. Eu posso ter vários números? Ou se pode. Imagina que você vai no mercado. E você vai no mercado com uma nota de R$ 100. Aí você vai comprar um produto, custa 20. Outro produto custa 5. O outro produto custa 10. O outro produto custa 40. Concorda comigo que você vai tirando da sua conta? Então, olha, eu tinha 100, tirei 20, ficou com 80. Tirei mais 5, 75. Tirei mais 10, 65. Tirei mais 40, 25. Então, quando você sair no mercado, você só vai ter R$ 25. E isso se você não comprar mais nada pelo caminho. Então você pode ter vários números. Ué, se você tiver vários produtos descontando, retirando da minha conta, não adianta, não tem história. Além disso, você pode ter algarismos diferentes na mesma conta? Claro que pode. Tá? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas têm. Algarismo, pessoal, é a quantidade de números que eu tenho num mesmo, tá? Então, por exemplo, você está devendo. Você tem, por exemplo, R$ 300 na sua conta. Legal? Só que você vai pagar uma conta que custa 20. É só 2 algarismos, não pode. Oi? Não, pode, não há problema nenhum. No final, obviamente, você vai ter 280, não há problema nenhum. Legal? Então você pode sim ter algarismos diferentes. Além disso, como que a gente faz a conta? Primeiro, como a gente lê aqui em pé, tá? 327 menos, olha que o símbolo mudou. 14 igual a, lembra, esse símbolo é do igual, 313. Mesma coisa da soma. Você vai alinhar tudo pela direita e sempre vai acompanhar aqui, ó, as colunas conforme a gente trabalhou, tá bom? Só que presta atenção, qual que é a diferença em fazer conta de soma ou conta de menos? Aqui é que a ordem que aparecer na sua equação, tá bom? É a ordem que a gente vai manter. Então aqui você não vai escolher qual que vem em cima ou embaixo, é na ordem. Se esse aqui é o primeiro, esse aqui vai estar aqui em cima. Se esse é o segundo, esse que vai estar aqui embaixo e assim por diante, tá bom? E aí, agora sim, vamos fazer da direita para a esquerda. Então, 7 menos 4, 3. Vai para a segunda coluna. 2, tira 1, 1. Coloco 1. 3, não tenho nada para tirar, Heitor. Então, mantenho 3. Resultado, 313.
Bacana, pessoal? É assim que a gente vai trabalhar na subtração. Agora, a divisão. E aqui vamos conversar, porque tem alguns elementos para falar com você. Primeiro ponto. Na sua prova, você tem que entender, porque isso o seu edital ele vai se aprofundar um pouco, nos elementos que nós temos. Então, os elementos que vão aparecer, eles têm nomes. Nomes. Então, o primeiro elemento da minha... Essa aqui é uma divisão, tá? Isso aqui é uma divisão. 8 dividido por 4 igual a 2. Legal? Bacana, Heitor. Símbolo da divisão. Geralmente é assim, tá? Mas às vezes vem com uma barra também, mas não se preocupa. Geralmente é essa que vai aparecer na sua prova. Outro ponto que eu quero falar. Os nomes. Eu coloquei aqui para você na conta, mas eu vou falar aqui também. O primeiro número é sempre aquele que a gente quer dividir. E nós, na matemática, chamamos o número que queremos dividir de dividendo. Está aqui escrito, dividendo, tá? Então, anota. O primeiro número é sempre o dividendo. Heitor, e o segundo? O segundo é o número que vai dividir esse número. Ou seja, nós chamamos de divisor. Aquele que vai querer dividir é o divisor. Legal? E o resultado? O resultado é mesmo ali o resultado, não tem problema nenhum. Mas na matemática nós damos um nome um pouquinho mais chique, que é de quociente. Calma. Dividendo, divisor e quociente. Dividendo, divisor e quociente. Legal? Esses são os nomes. Se você quiser saber, tá aqui, ó. Dividendo, divisor e quociente. Esses três é obrigatório você saber. Agora, tem um quarto que às vezes aparece, que é o quê? Se na minha equação de divisão aparecer uma sobra, vamos supor que o número aqui fosse, não é o caso, mas fosse 2,1, você ia ver que ia ter sobras na minha divisão. Esta sobra nós chamamos de resto, tá? Resto, simplesmente. Então, dividendo, divisor e quociente sempre vai ter, é obrigatório na minha divisão. Dividendo é o número que eu estou dividindo, divisor é aquele que vai dividir e quociente é o meu resultado, tá bom? E o resto pode aparecer ou não. Se tiver número com vírgula no meu quociente, sempre eu vou ter um resto. Legal? Agora, mas depois você vai entender que depois dá para ele ir para o zero, mas depois eu explico para vocês, não se preocupe até então. Agora, vamos dar um passinho para trás e vamos ver como que a gente vai fazer aqui a nossa divisão. Então, o que é a divisão em si? Vamos supor, eu tenho 8 goiabas. Legal? 5, 6, 7, 8. E eu quero dividir em 4 cestos, tá? Porque eu vou distribuir depois e tudo mais. O que a gente vai fazer? Na divisão, a gente vai distribuir de maneira igual. Então, nesse caso, 2 para cada um, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. O que significa isso? O meu resultado é quanto que cada cesto ficou, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 2 goiabas aí em cada cesto, simplesmente assim. Tá? Então, o que significa 8 dividido por 4 igual a 2? Significa que em cada uma das 4 partes eu tenho 2 unidades. Entendeu? Em partes sempre iguais. A divisão ela é igualitária na matemática. Outro ponto que às vezes a sua prova pergunta. Heitor, eu posso dividir por 1? Posso. Vamos supor que você tem 20 reais. E você vai dividir pelo seu único sobrinho que você tem. Você só tem um sobrinho. Só um. Você não tem mais nenhum. Com quantos reais que seu sobrinho vai ficar? Ué, com os 20. Não é? Só vai dividir por ele. Então você pode fazer assim. 15 dividido por 1 igual a 15. Reparou numa coisa? Todo e qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. 15 dividido por 1, 15. 50 dividido por 1, 50. 1 bilhão dividido por 1, 1 bilhão. Não importa, tá? Não importa o número. 1 dividido por 1, 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Bacana? Agora, vem comigo que aqui a gente vai dar um passinho agora bem maior. Olha só.
36 dividido por 6 igual a 6. 36 dividir em 6, cada um ficou com 6 partes. Legal, bacana, Heitor. Presta atenção. O oposto da divisão é a multiplicação. Olha só. Sabe o que significa isso? Que se a gente pegar uma divisão, isso dá certo sempre, tá? Dá certo sempre. E inverter aqui todas, só que em vez de dividir a gente multiplicar, a gente vai ter essa resposta. Então, como assim? Olha só. Eu vou pegar meu resultado e vou colocar aqui em primeiro lugar. Em vez de dividir, eu vou multiplicar. Depois, o segundo número que eu estava dividindo, eu vou passar para esse lado da equação. E o meu resultado vai ser sempre esse primeiro. Olha! Então, 36 dividido por 6 é igual a 6. Agora, se a gente inverter e fizer 6 vezes 6, tem que dar 36. E pode fazer aí na sua casa, eu tenho certeza que vai dar. Tá bom? Heitor, sempre. Então, o que a gente faz? Presta atenção. O resultado é na minha primeira. O segundo número que a gente dividiu vai para a minha segunda. Só que em vez de dividir, eu multiplico. O meu resultado tem que ser o primeiro número que eu estava dividindo. Então, mas por que raio eu preciso saber disso? Simplesmente, se você de repente fizer uma conta de multiplicação e tiver na dúvida na hora da prova, você inverte. Pega o 36, divide, em vez de multiplicar pelo segundo número, ou seja, pelo 6, e vai dar o resultado como 6. Heitor, deu errado a minha conta. Então você errou alguma coisa. Entendeu? É para você na hora da prova se você estiver inseguro. É por isso que eu te ensino. Ou então, ao contrário, tá? Porque divisão, o oposto é multiplicação. E ao contrário também, tá? Então, é a mesma coisa. Se eu tenho 36 e vou dividir por 6, é igual a 6. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Deu para entender? Bacana. Por fim, a última coisa sobre divisão que você tem que entender é que se eu tenho R$2, vou dividir para uma pessoa. Essa pessoa vai ficar com quanto? Vai continuar com os R$2, né? Só uma pessoa? Legal. Agora, você tem R$1. Um realzinho, uma moeda. Só que você vai dividir por seus 2 filhos. Quanto que cada filho vai ficar? Pô, Heitor, com 50 centavos. Reparou numa coisa? Qual a diferença das duas contas que eu acabei de te falar? A ordem. Um era 2 dividido por 1, e na segunda só inverti. Pus 1 dividido por 2. Você vê que quando a gente fala de dinheiro, sempre a gente consegue entender, né? Ou seja, a ordem da minha divisão importa sim, tá? Então, presta atenção. Na soma, a ordem não importa, mas na subtração e na divisão, a ordem importa e muito. Cuidado, hein? Essa pergunta teórica já caiu na sua prova e pode ser que caia novamente na sua. Então, vamos ficar ligado em relação a isso. Além disso, na multiplicação, Heitor, multiplicação. Sempre tinha muita dificuldade na época da escola, nunca sabia como que eu tinha que fazer. Fica descansado que eu vou te explicar. Primeira coisa, 7 vezes 9. O que significa isso? Que eu vou pegar o número 7 e vou repetir 9 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois você soma tudo, vai dar 63. Tá bom? Então, o que significa isso? Significa que pega o número e repete ele por essa quantidade aqui, tá? Às vezes você está ali na prova e vem ali 2 vezes 4 e eu não sei quanto que é. Faz com os dedos. 1, 2, 3, 4. E soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, não tem problema, tá? É 2 vezes o número 4 ou 4 vezes o número 2. Heitor, como assim? Presta atenção. Qual que é o legal da multiplicação? Que a ordem não importa. Então, tanto a soma quanto a multiplicação, a ordem não vai importar. Então, você pode simplesmente brincar, invertendo aqui os números. De repente, você tem um que é mais fácil, tá? Aquela brincadeira que tem no Chaves, né?
Chaves, quanto que é 8 vezes 1? Ah, se fosse 1 vezes 8 eu saberia. Mas, né, é brincando, por quê? Porque a ordem não importa. Já viu esse episódio? Muito legal. Então, a ordem tanto faz, tá? Então, de repente, você pode ativar aí na sua memória, invertendo aqui a ordem, ficando até mais fácil algum resultado, tá bom? Além disso, cai os nomes que eles têm. E aqui não é difícil, tá? Eu acho que na multiplicação de todos aqui é o mais fácil. Os números que eu estou multiplicando, presta atenção, hein? Ou seja, esse nesse caso, nós vamos chamar de fatores. Fatores são os números que estamos multiplicando. O que é fator? É o número que está multiplicando, tá bom? No caso, dois números, então tanto 9 quanto 7 são os nossos fatores. E o número que tiver depois do igual, ou seja, no meu resultado, significa que é o meu produto. Então, o que é produto? Resultado, tá? Então, o meu resultado a gente chama de produto. Detalhe: conforme o que a gente falou, a famosa frase ela tá valendo e pode cair na sua prova. Então, que frase? A ordem dos fatores não alteram o produto. Vou repetir. A ordem dos fatores não alteram o produto. O que significa? Se eu inverter a ordem dos números que eu estou multiplicando, o meu resultado não será alterado, ou seja, o meu produto, a ordem dos fatores, não altera o meu produto. Se eu alterar os números multiplicadores, o meu resultado final nunca vai mudar. Bacana? Além disso, um último aspecto que eu quero falar com vocês com relação à multiplicação. Eu posso multiplicar um número por 1? Posso. Toda vez que eu multiplicar por 1, o resultado vai ser ele mesmo. 5 vezes 1, 5. 50 vezes 1, 50. 100 vezes 1, 100. Tá? Não importa o número, o número, todo e qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Por fim, o mesmo vale para isso aqui, ó. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Guarda isso no seu coração, porque isso vai te salvar muita coisa. Às vezes cai um número gigantesco assim, ó, na prova. E aí ele fala, multiplica por 0. E aí o pessoal fica lá se matando. Pessoal, não importa o número que está ali. Todo e qualquer número multiplicado por 0 é sempre igual a 0. Ai, mas o número é gigante. 0. 1 bilhão 342 milhões. 0. Vezes 0, 0. Tá bom? 5 vezes 0, 0. 62 vezes 0, 0. 64,12 vezes 0. 0. Não importa se tem vírgula, se não tem, se é gigante, se é pequeno, não importa. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Bacana, né? Isso pode te ajudar aí, facilitar muitas contas aí no futuro. Outro detalhe que eu quero falar com vocês, com relação aos números negativos. E fica descansado, tanto na multiplicação quanto na divisão. Porque é o seguinte, a gente já viu, né, na soma e na subtração, eu te falei que os números negativos, tanto é que a gente aprendeu os números negativos só para você compreender. Agora, pode aparecer na multiplicação ou na divisão. E eu sei que muita gente fica, ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Tem uma regrinha aí que facilita a vida de todos. É o seguinte, e ela funciona tanto para multiplicação quanto para divisão. Olha que legal. Símbolos iguais, o resultado é sempre positivo. Símbolos diferentes, o resultado é sempre negativo. Vou repetir que é muito simples e muito fácil. Símbolos iguais, resultado é positivo. Símbolos diferentes, o meu resultado é negativo. Olha só, mais com mais. Eles são iguais ou diferentes? São iguais, Heitor. Então, o meu resultado é mais positivo. Menos com menos. Resultado é positivo? Eles são iguais ou diferentes? Heitor, são iguais, né? São dois negativos. Então, meu resultado é positivo. Sinais iguais, resultado é positivo. Agora, se meu primeiro número for positivo e o outro for negativo, opa, sinais diferentes, meu resultado tem que ser menos. Se for o contrário, primeiro for negativo, segundo for positivo, tudo bem. O meu resultado será negativo, porque são símbolos diferentes. Deu para entender? Olha aqui, ó.
que tem a explicação exatamente do que eu falei na primeira coluna, e vamos fazer aqui na segunda. Então, por exemplo, 8 vezes 3. Heitor, será que meu resultado é mais ou é menos o meu número? Esquece o número, primeiro você faz o sinal. Heitor, não tenho mais, é como se tivesse, lembra? Quando ele é positivo, a gente não coloca. É uma convenção que nós temos. Então, mais com mais, meu resultado é positivo. Então, não coloco porque ele é positivo. Vamos fazer toda a coluna, depois a gente faz os números. Menos com menos, menos 6, com menos 2, tá vendo? Eu só tô vendo o símbolo. Resultados números negativos nos dois, o mesmo negativo, ou seja, sinais iguais, meu resultado tem que ser positivo. Olha o terceiro, tá vendo? Mais 3 é positivo. Terceiro, mais 4 com menos 7. Opa, sinais diferentes, meu resultado tem que ser menos. Menos 9 com mais 3 números que tenho sinais diferentes, meu resultado tem que ser menos 3. Primeiro faz os sinais, tá bom, pessoal? Na multiplicação, na divisão. E depois você faz normal. 8 vezes 3, 24. 6 dividido por 2. Heitor, então é como se eu ignorasse os sinais depois? É. Primeiro você faz o sinal à parte, depois você faz como se eles não existissem. 6 dividido por 2, 3. 4 vezes 7, 28. E 9 dividido por 3, 3. Simples, né? Primeiro faz os sinais e depois você faz ali os números. Heitor, e na segunda coluna? Mesma coisa. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com mais, menos. Depois 21 vezes 2, 42. 10 dividido por 5, 2. 5 vezes 11, 55. E 3 dividido por 1, 3. Deu para entender? Primeiro o sinal e depois os números. Por fim, pessoal, eu quero dar uma dica na multiplicação com números com vírgula ou números com zero, que isso vai te ajudar bastante na hora da prova. Primeira coisa, apareceu um número com vírgula que você tem que multiplicar, o que você vai fazer? O número com vírgula você vai colocar lá em cima, com a vírgula mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? E você vai colocar, lembra, a ordem na multiplicação não importa. E o número que você vai multiplicar, que ele é menorzinho, vai colocar aqui embaixo. Legal? Tá bom. E aí você vai sempre fazer a multiplicação da direita para a esquerda, que nem a gente fez. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 vai a 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Coloca o 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 3, 15. Coloca o 15. Lembra? Tudo alinhado, tudo alinhado, tudo alinhado, tá bom? Cada um na sua coluna. Bacana, Heitor, até aí eu entendi, mas qual que é a pegada? Toda vez que tiver número com vírgula, você viu que eu fiz a conta sem me preocupar com a vírgula. O que você vai fazer? Você vai pegar essa vírgula e vai contar quantas casas tinha depois dela. 1, 2, 3 casinhas, Heitor. Legal, então você vai ter que ter no seu resultado 3 casinhas depois da vírgula. 1, 2, 3, cuidado, hein? É antes. Lembra? 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, tá? Se aqui eu tivesse 5,1, eu ia somar 1, 2, 3, 4. E aqui, que ia ser a minha vírgula, porque ia ter que ter 1, 2, 3, 4. Legal? É uma dica para você acelerar o seu processo aí na multiplicação, tá? Depois, aparece aqui uma conta, 75 vezes 10. Você tem duas formas de fazer. Primeiro você alinha tudo, um embaixo do outro, conforme a gente aprendeu, sem problema nenhum. E aqui você vai fazer normal. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. Todo número multiplicado por 0 igual a 0. 1 vezes 5, coloca aqui, hein? Não vai me colocar aqui, pelo amor de Deus. Alinha a coluna sempre. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Depois você soma tudo. 0, 5 e 7. Resultado 750. Ou você faz o segundo método, que eu acho bem mais simples. Toda vez que você vai multiplicar um número que tem 0, você vai colocar ele em segundo lugar e vai colocar numa coluna à parte. Então, olha só, 75 vezes, coloquei o 10 aqui, só que o 0 eu coloquei à parte.
E você vai fingir que ele não existe e vai começar a partir desse 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Heitor, esse zero que estava ali esquecido, você simplesmente vai descer no seu resultado. Viu? 750, que é o mesmo daqui. Olha como você poupou bastante tempo. Gostou, pessoal? Então é o seguinte, na próxima aula a gente vai trabalhar outros assuntos muito relevantes, só que também eu vou te ajudar, você que tem dificuldade na multiplicação e na subtração, porque a gente vai trabalhar outros assuntos também. Gostaram da aula? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, por favor, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Qualquer dúvida que você precisar, meu WhatsApp também está na descrição desse vídeo e o material também para você poder trabalhar e poder ter acesso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Forte abraço e bons estudos!